Contar calorias e macros é uma ferramenta que te vai ser bastante útil, não só durante os processos de perda de gordura ou ganho de massa muscular, ao facilitar os ajustes alimentares que têm de ocorrer durante estes processos, mas também no futuro para tomares boas decisões no que toca à alimentação. E neste vídeo eu vou-te ensinar tudo o que precisas de saber sobre como fazer. Antes de começarmos, quero esclarecer duas coisas. Em primeiro lugar, existe muita ideia de que a malta que conta calorias e macros é assim um bocado pró-neurótica e que isto é uma coisa excessiva. Se estás na dúvida se deves ou não começar a contar calorias, eu tenho duas mensagens para ti. A primeira é para pensar nisto como uma ferramenta, uma skill que vais desenvolver e que te vai ajudar, em primeiro lugar, a perceber melhor como é que isto da alimentação funciona e, em segundo, a tomar melhores decisões sobre o que comer, quando comer, em que quantidades comer, quando já não contares calorias e comes de forma mais intuitiva. Segunda mensagem: não deixes que a opinião ignorante de algumas pessoas afete a tua decisão de começar a contar calorias ou não. Isto, como eu disse, é uma ferramenta e uma bastante útil e é um meio para um fim. Não é algo que tu vais querer fazer durante o resto da tua vida. Pensa no seguinte: qualquer pessoa que sabe andar de bicicleta, em determinada altura andou com rodinhas. Contar calorias e macros são essas rodinhas. É algo que vai ser utilizado nos primeiros tempos para aprenderes quais são as principais fontes para cada macronutriente, quais são as calorias e macros de cada alimento e de diferentes porções dos mesmos, etc. Basicamente, a reunires o conhecimento necessário para, no futuro, quando já não contares calorias e macros e comeres de forma mais intuitiva, conseguires tomar as melhores decisões. Em segundo lugar, aprender a contar calorias e macros é um processo que no início vai dar algum trabalho e que vais precisar de algumas semanas até te habituares e a coisa entrar na rotina. Mas não desistas. Caso estejas a sentir que é demais, então podes fazer a coisa por fases. Podes começar, por exemplo, por contabilizar apenas a proteína em 2 refeições do dia. Depois começar a contabilizar a proteína total diária. Depois, para além da proteína diária, começar também a contabilizar uma refeição inteira em 2 ou 3 dias da semana e etc. Ou seja, vai fazendo as coisas de forma mais ou menos gradual e sem a pressão de ter que começar a contabilizar tudo de um dia para o outro. Com isto esclarecido, vamos então aprender a contar calorias. Em primeiro lugar, vais precisar de uma balança para pesar os alimentos. Eu aqui aconselho que seja uma balança digital e que meça quer em gramas, quer em mililitros. Para além disso, também vais precisar de uma aplicação para registar os alimentos e deixá-la fazer as contas todas sobre as macros e calorias que estás a ingerir. Aqui vamos utilizar a versão gratuita do MyFitnessPal porque é aquela com a qual eu tenho mais experiência e que utilizo de momento. Se não gostares desta aplicação, então tens outra também gratuita que é o Fat Secret, que também é uma boa opção. O primeiro passo é criar a conta no MyFitnessPal. Vais escolher o nome, dar o e-mail, essa coisa toda. Depois o MyFitnessPal também vai pedir o teu peso atual e o teu objetivo e com base nessas informações vai-te dar uns alvos de calorias e macros que tu deves ingerir por dia para atingir esse objetivo. Ignora esses valores. As necessidades calóricas são bastante individuais e, com base na minha experiência, as recomendações das quantidades de macros que deves ingerir sugeridas pela própria aplicação não são as melhores. Deves ser tu próprio a determinar as quantidades de calorias e macros que deves ingerir por dia. Se não sabes fazer isso, eu tenho 2 vídeos onde te ensino a fazê-lo. Um se fores entrar numa fase de ganho de massa muscular, o outro se fores entrar numa fase de perda de gordura. Vou colocá-los aí nos cartões, os links também estão aí na descrição, por isso é só veres a seguir. Com a conta criada vais querer em primeiro lugar organizar o teu diário. Eu já estou aqui na minha página inicial. O que tu vais fazer é o seguinte: vais carregar em diário cá em baixo, depois vais carregar nestes 3 pontos no canto superior direito, depois vais a configurações do diário, personalize o número de refeições, mais ou menos a meio da página. Aqui podes escolher o número de refeições que aparecem no diário, bem como dar um nome a cada uma delas. Organiza isto da maneira que tu quiseres. Pessoalmente, oscilo entre 4 a 5 refeições por dia, tendo em conta se estou numa fase de ganho de massa ou numa fase de perda de gordura. Por isso, tenho sempre aqui 5 refeições e numero-as simplesmente de 1 até 5, com exceção do pré e pós-treino, porque me dá jeito de ter uma referência visual dessas refeições no meu diário. Aqui o default costuma ser de 6 refeições por dia. Se tu quiseres apagar alguma delas no teu diário, basta apagares o nome que o MyFitnessPal lhe dá. Quando tiveres esta parte toda organizada, basta carregares aqui no canto superior direito, neste certinho, e está feito. Com isto feito, vamos aprender então a adicionar alimentos. Aqui precisas saber 3 coisas. Em primeiro lugar, as informações nutricionais dos alimentos, e aqui o fundamental vão ser as calorias, proteínas, hidratos e gorduras, e eu também gosto sempre de incluir as fibras. Depois vais ter que saber o que equivale a uma quantidade de porção e também quantas porções é que tu ingeres de cada alimento. E nós aqui temos vários tipos de alimentos que nos vão dar diferentes informações sobre estas 3 coisas que eu acabei de dizer. Em primeiro lugar, temos alimentos que têm a informação nutricional descrita através de um rótulo e têm essa informação por 100 gramas, mas também por uma unidade. Pensa, por exemplo, no pãozinho de forma, que tem as informações nutricionais por 100 gramas, mas também por uma fatia. Acho que é uma fatia. Depois temos alimentos que têm informação nutricional, mas só têm por 100 gramas, ok? Porque esse conceito de unidade não existe. Pensa, por exemplo, num mega arroz basmati,
nós não contabilizamos grãos de arroz, né? Nem seria prático, por isso as informações estão sempre por 100 gramas. Por último, também temos alimentos em que não existe essa informação nutricional, como por exemplo frutas, tipo esta mega banana, vegetais frescos, carnes que tu compras no talho, também estão incluídos aqui nesta categoria. Vamos começar por adicionar alimentos que têm informação nutricional por 100 gramas e também por porção. E vamos utilizar aqui este mega pão de forma do Continente. Uma coisa que tens de ter atenção é que às vezes esta tabela onde diz aqui por porção, a porção nem sempre é uma fatia ou uma bolacha, por exemplo. Às vezes são duas, às vezes são três. Não sei porque é que eles fazem isso, mas fazem. Por isso, muita atenção e tenta saber ao que é que corresponde exatamente uma porção. Voltando aqui à aplicação, se eu quisesse adicionar um alimento na refeição número 1, iria carregar em adicionar alimento. Depois iria carregar aqui neste código de barras. Depois ia pôr a câmera apontada para o código de barras do pãozito. E as informações nutricionais iriam aparecer aqui à minha frente. Já agora, o MyFitnessPal ia tornar esta funcionalidade do código de barras premium, a partir de outubro de 2022. No entanto, eu continuei a ter acesso, bem como comecei a trabalhar com alguns clientes depois dessa data que também tiveram acesso, por isso não sei se isso chegou a acontecer. Caso não tenhas acesso a essa funcionalidade, eu já te explico como é que tu vais fazer para introduzir o alimento. Ok, quando aparecem aqui estas informações nutricionais, é bastante importante que verifiques se elas estão corretas, está bem? A base de dados do MyFitnessPal é uma base de dados que é criada por outros utilizadores da aplicação, ou seja, ela não é verificada, por isso vão haver muitos erros e vão haver muitas entradas que têm erros, por isso tens de verificar sempre. Tens de verificar não só as informações nutricionais, estes 4, mas também aqui o tamanho da porção, que às vezes a malta pode pôr por 30 gramas, mas colocar as informações, por exemplo, por 100. E pronto, há aqui muitos enganos sempre. Tens aqui os principais, ou seja, as calorias neste círculozinho e depois hidratos, gorduras e proteínas. Para veres a quantidade de fibra, carregas aqui nesta setinha, neste meio retângulo cinzento, e se fizeres scroll para baixo, tens aqui a fibra que esta pessoa em questão não colocou, porque tem um tracinho por baixo de hidratos de carbono. Já agora, eu não aconselho a procurar especificamente na base de dados do MyFitnessPal, mas se o fizeres, vais encontrar alguns alimentos que têm um checkmark verde, e tu podes ser levado a pensar que esses são alimentos que estão certos, mas na realidade isso é simplesmente o MyFitnessPal a achar que aquela informação está correta, mas eu já encontrei várias que não estavam, por isso não. Neste caso as informações estão todas corretas, no entanto esta pessoa não colocou a fibra, que é uma coisa que para mim é importante, e também em vez de ter colocado as informações por uma fatia, colocou por 100 gramas, aqui dá mais jeito por fatia, por isso eu vou criar o meu próprio alimento, ok? Por isso vamos voltar aqui atrás. Vamos outra vez aqui em adicionar alimento, depois vais deslizar 1, 2 e 3 vezes para a esquerda e vais criar um alimento. Isto é o que tu fazes se não tiveres a funcionalidade de código de barras e tiveres que adicionar o alimento de forma manual. Neste caso aqui vamos colocar o nome da marca, que é Continente, vamos colocar a descrição, que é pão integral. Aqui no tamanho da porção vamos colocar uma fatia, porque vamos colocar as informações nutricionais referentes a uma fatia de pão integral, e depois aqui esta porções por recipiente, isto não serve para nada, eu coloco sempre um, e depois vamos carregar aqui em próximo no canto superior direito. Agora o que vais fazer é colocar as calorias, gordura total, hidratos totais, fibras, eu também gosto sempre de pôr, e proteínas para uma fatia de pão. Neste caso esta fatia de pão tem 69 calorias, tem 1 grama de gordura, podes também pôr a gordura saturada, neste caso que são 0,2 gramas, vai ter 10,6 gramas de hidratos de carbono, sendo que 2,3 são de fibra, vai ter o açúcar, não me interessa, e as proteínas vão ser 3,3 gramas. Quando isto estiver tudo preenchido, carregas aqui no canto superior direito mais uma vez em salvar, depois não obrigado, e automaticamente tens aqui uma fatia de pão integral. E depois, se por exemplo fosses comer 2 fatias, só terias que carregar aqui no alimento e em quantidade de porções, em vez de teres aqui 1, colocavas 2, salvar, e tinhas aqui a informação nutricional para 2 fatias de pão. Depois é só carregar no certo no canto superior direito e a entrada fica guardada na refeição. Vamos agora à segunda categoria de alimentos, ou seja, aqui ao nosso mega arroz basmati. Neste caso vais ter de pesar os alimentos para descobrir qual é a quantidade de porção que estás a ingerir. E aqui uma nota muito importante.
As informações nutricionais que vêm descritas aqui nas tabelas, elas são referentes ao produto, ao alimento, quando ele está no seu estado natural. Ou seja, neste caso, estas informações são referentes ao arroz no seu estado cru. Como os alimentos como arroz, massas, etc., eles ganham peso durante o processo de confecção e, dependendo da quantidade de água que tu utilizas, podem ficar com 2 até 3 vezes o peso original. Deves pesar este tipo de alimentos no estado cru. Imagina que quando cozinhas 50 gramas de arroz cru, vais acabar com 125 gramas de arroz cozinhado. Se só pesasses o arroz depois de estar cozinhado, irias colocar as informações nutricionais referentes a 125 gramas de arroz, quando na realidade só estarias a ingerir 50. E aqui a malta normalmente pergunta-me: ok, então e se eu vir qual é a relação entre o peso cru e o peso cozinhado numa vez em que faço arroz e depois utilizo essa referência nas próximas vezes? Ou seja, cozinhar arroz uma vez, chegar à conclusão que o peso duplica, mais ou menos, e depois nas próximas vezes pesar o arroz só depois de estar cozinhado e dividir por 2 para saber qual é o peso cru. Em teoria isso pode funcionar, mas na minha opinião, na minha experiência, mesmo que tu utilizes sempre a mesma quantidade de água e o tempo de cozo dura, vai haver sempre alguma variação. Para além disso, se fores como eu, em fases de messing vais cozinhar o arroz com menos água para não ficar com tanto volume, e quando estás em fase de dieta vais cozinhar com mais água para ficar com mais volume e saciar mais, e isso vai dar valores consideravelmente diferentes. Por isso aqui o meu conselho é pesar sempre no estado cru. Isto também se aplica a carnes ou alimentos congelados que, ao contrário do arroz e da massa, perdem peso quando são confeccionados. Voltando aqui à aplicação, o processo de criação do alimento é todo igual, ou seja, vais em adicionar alimento, vais carregar aqui no código de barras, vais colocar em frente ao código de barras, vá lá querida, ora nem mais. Depois vais ver se as informações estão corretas, e aqui é sempre por 100 gramas, e neste caso 357 calorias, 1.1, 78 e 8.5. Vamos ver se a fibra também está correta, 0.8, está ali 0.7, é perto o suficiente para mim, por isso vamos assumir que estas informações estão corretas. Depois, mais uma vez, é só ajustar aqui a quantidade de porção. Se eu, por exemplo, for comer 70 gramas de arroz cru, vou colocar aqui, em vez de 1, 0.7 e automaticamente as informações aparecem atualizadas. Depois é só carregar no certo e o alimento fica adicionado à refeição. Por último, temos aqui alimentos em que não temos a informação nutricional disponível, como esta mega banana. Frutas, vegetais, carnes, normalmente tu não vais ter essas informações, por isso aqui vamos ter que as ir buscar a tabelas online, de preferência de fontes mais fidedignas. Para te poupar muito trabalho, o que eu fiz foi compilar as informações nutricionais de vários tipos de frutas, vegetais e carnes, e tu podes fazer o download dessas tabelas completamente grátis no primeiro link aí na descrição. Quanto à adição dos alimentos, é tal e qual aquilo que nós fizemos para o arroz, porque vamos sempre contabilizar também por 100 gramas. Eu sei que nós comemos fruta às unidades, comemos uma banana, uma maçã, uma pera, o que seja, mas existem bananas como mais ou menos esta. Não, esta é um bocado mais pesada. As bananas existem desde 35 a 40 gramas até 130 a 140. Ou seja, temos aqui uma variação de 3 a 4 vezes o peso, o que vai resultar em quantidades de calorias e macros consideravelmente diferentes. Por isso, frutas também sempre por 100 gramas. Para além disso, deves pesar apenas aquilo que vais comer. Se a fruta, como no caso da banana, tiver casca ou então caroços assim grandes, então podes fazer uma de duas coisas. Podes pesar o alimento todo, descascar, comer e depois pesar a casca e fazer a respectiva subtração, ou então podes descascar o alimento e colocar num pires ou numa taça e depois pesar só aquilo que vais comer. Por último, temos ainda alimentos ou refeições que estão fora do teu controle, ou seja, quando vais, por exemplo, almoçar ou jantar fora. Neste caso, se fores a uma cadeia de fast food conhecida como, por exemplo, um McDonald's ou um Burger King, então provavelmente vais conseguir encontrar as informações nutricionais, quer seja nas próprias embalagens dos alimentos ou então online nos respectivos sites das empresas. Por isso, à partida, vais conseguir adicionar essa informação nutricional. Se fores a um restaurante a sério, até podias estimar aquilo que estás a ingerir, mas na minha opinião e experiência, essas estimativas iriam estar consideravelmente erradas, por isso aqui o meu conselho é contabilizares tudo o resto que comes nesse dia e nessa refeição fora, concentraste em ingerir uma boa quantidade de proteína e em minimizar ou moderar os restantes macros. E obviamente ao longo da semana tentar minimizar a ocorrência destas refeições, tentar fazer no máximo 2, 3 refeições destas por semana. Por último, tens aqui duas funcionalidades que podem ser bastante úteis para poupar tempo na app. Em primeiro lugar, podes guardar refeições. Se por exemplo fazes uma refeição com bastante consistência, por exemplo todos os dias ou dia sim dia não, então podes guardá-la como um todo e depois adicioná-la como um todo aos dias em que as fazes. Para tal, e vamos voltar aqui à nossa aplicação, por baixo de cada refeição tens aí adicionar alimento e à frente tens 3 pontos. Basta carregares nesses 3 pontos, salvar refeição, depois vais ter que dar um nome à tua refeição. Eu vou meter aqui arroz mais pão, que é uma bela refeição.
e depois carregar cá em cima em salvar e a refeição fica automaticamente salvada. Para depois adicionar a refeição, basta carregares em adicionar alimento, fazeres um slide para a esquerda e aparecem aqui as tuas refeições todas guardadas com o arroz mais pão cá em cima. Bastava carregares no mais e a informação teria sido registada aqui no pré-treino. A segunda funcionalidade, e que eu tendo a utilizar bem mais, é o copiar refeições de um dia para o outro. Vais basicamente carregar nesses mesmos 3 pontinhos e depois, em vez de salvar refeição, por baixo tens aí copiar refeição. E depois podes escolher o dia para onde queres copiar essa refeição. Eu vou colocar, por exemplo, para amanhã e automaticamente vou ser redirecionado para o dia de amanhã, que por acaso é o dia em que eu estava. Inteligente, Bernardo. Quer queiras ganhar músculo ou perder gordura, há vantagens em ter uma alimentação bastante semelhante de dia para dia e é aí que esta funcionalidade se torna bastante útil. Por último, agora sim, porque eu há bocado esqueci-me de falar sobre isto, tens aqui 4 números mais ou menos a meio do ecrã. O segundo número é a quantidade de calorias que tu ingeriste no dia. E se carregares nele, tu vais ter acesso às quantidades de cada macro que tu ingeriste. Proteínas, carboidratos, fibra e gorduras. E pronto, mais uma vez, no início vais ter algum trabalho a criar todos os teus alimentos, a verificar se as entradas estão certas, criar refeições, etc. A criar basicamente a tua própria base de dados. Mas à medida que tu a vais construindo, o processo vai se tornando cada vez mais fácil e vai retirando cada vez menos tempo do teu dia. Principalmente se fizeres uma alimentação muito semelhante de dia para dia. E vais chegar a um ponto em que, tal e qual como eu, vais precisar apenas de 5, no máximo 10 minutos para estabelecer todas as refeições do dia a seguir. E a coisa aí torna-se bastante fácil. Para determinar as calorias e macros adequadas para ti, vê um destes 2 vídeos. Este se vais entrar numa fase de perda de gordura, este se vais entrar numa fase de massing, ou seja, de ganho de músculo.